Josué capítulo 13, versículo de número 1. 13:1 diz: Ora, Josué era velho e acometido de anos. O Senhor lhe disse: Tu és velho e acometido de anos, mas ainda resta muitíssima terra para ser conquistada. Nosso Pai, obrigado por essa manhã, que nós estamos em comunhão e na Tua presença. O Senhor sempre tem falado conosco por intermédio da Tua palavra e nós temos nos alimentados assim, ó Deus, porque o Senhor tem a boa semente, a boa ração para nos fortalecer diariamente. Que nunca falte isso, para que nós possamos andar ainda mais rápido e melhor. Abençoe o Teu povo, Senhor Jesus Cristo, renovando a mente e o coração. Que nós possamos estar cativos à Tua palavra e a Tua palavra habitar em nós. Guarda o nosso coração de distração, a nossa mente. E nos dai a graça, Senhor Jesus Cristo, que provém do céu. Somente uma palavra do céu, eu sei que muda o homem e a direção. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Todo mundo gosta de conquistar. Eu acho que a palavra, desde a década de 90, que surgiu ali, primeiro aqueles palestrantes motivacionais, e depois a gente pegou uma onda de coach aí da década do ano 2000 para cá. Boa parte dos coaches fala sobre vitória, conquista, prosperidade, tudo isso está em voga. Nós queremos isso, a Bíblia tem esse tema, é um tema importante. Josué é um tema importante. Se você quer destacar grandes vitórias, você tem que buscar nesse livro aqui, grandes conquistas. Mas a questão é, algumas conquistas geram determinados prejuízos, ou algumas conquistas fazem com que a gente prossiga. Tem ali o destaque sobre quando a gente conquista, a gente se acomoda. Sempre eu fico pensando o que vem depois de determinadas conquistas. O que vem depois, vamos dizer, quando você compra a casa, o que você faz com a casa? Ou quando você bate a meta na empresa, ou quando a empresa está indo muito bem, o que acontece depois disso? Depois disso, o que acontece? Depois da formatura, o que faz? Na vida cristã é assim, a gente pensa que acabou. Ainda não tem mais. Conquistei, pastor, conquistei isso aqui. Vamos dizer, a salvação eu conquistei, é um passo importante. Depois disso, o que vem mais? Tem unção, o que tem mais? Tem dons. E depois que conquista os dons, o que tem mais disso? Parece que acabou isso. E a resposta é: Deus sempre tem mais. E que nunca acaba. Nunca acaba. Sempre em Deus tem mais alguma coisa. E a gente pensa que acabou. Sempre nós conquistamos. Mas nós temos essa tendência de pensar de que quando nós acumulamos, nós como servos, agora não tem mais. E Deus dá condição para a gente continuar. Deus dá condição da gente pensar. A condição é dada por Deus. Você sabe que esse livro aqui, antes disso, tem um estadista, né? Que é Moisés. Moisés é um estadista maravilhoso. Ele está em todas as páginas do livro da Torá. Ele é um homem manso, ele é um líder. Ele é um profeta de Deus. Mas uma coisa ele não é bélico. Ele não é de guerra. Então Deus precisava de um homem bélico, Deus precisava de um homem de guerra. E tinha que ser Josué. Josué é estratégico, é forte. E Josué não descansa. Josué, em todo tempo, ele quer conquistar. Ele tem essa tendência. Ele saiu do Egito, ele entrou dentro da terra e agora vamos conquistar as terras. Vamos conquistar a terra. E ele fez isso. E no passado Deus fez isso e faz conosco também. Deus tem os seus homens. E cada homem que Deus usa é por uma habilidade maravilhosa da parte de Deus. Por mais que você é idoso aqui. Eu vejo pessoas aqui, e aqui está claramente um camarada que é idoso. Moisés é velho, ele tem muitos dias, está o texto. Mas Deus prometeu, ainda tem terra e não são poucas, são muita terra para você conquistar. Tem muita terra para você conquistar. Eu vejo aqui pessoas idosas aqui trabalhando mais que novos.
levanta cedo, me liga à noite vamos pensar, vamos conquistar. Eu acho que não tem INSS. Assim, essas aposentadorias. Eu sei onde é que vai ser a aposentadoria. Você quer saber? É quando você chegar numa porta chamada Porta Celestial. Vai ter alguém lá dizendo: entre para o seu descanso. Então todo mundo aqui tem que chegar cansado lá, tá bom? Porque eu não acho que o descansado vai ouvir isso. Eu acho que quem chega lá, chega cansado. E para os homens que estão aqui, eu vou dizer uma expressão do meu pai. Meu pai dizia assim: olha, Marcos, muito cuidado com o homem que dorme descansado. Eu não sei por que ele tinha essa, pastor Carlos Renato, essas expressões assim: muito cuidado, o homem que dorme descansado é perigoso. Que perigo é esse? Ele falava: o homem que dormiu descansado, ele perdeu o dia. Ele tem que dormir cansado, porque ele tem que trabalhar, e quando ele chega em casa, ele tem que abraçar os filhos e beijar a esposa. Tem muita terra a ser possuída. Pelo menos duas coisas a gente tem que fazer depois que conquista. A primeira é celebrar. Olha, gente, se tem um povo que tem que celebrar, é o crente, é o evangélico, somos nós. A Bíblia tem inúmeras festas. Nós celebramos pouco. Olha, como nação nós celebramos pouco. A nossa nação está dividida e o povo não celebra mais. Isso é um erro de uma nação. Nós não temos uma festa para a nação, para a gente. Ah, pastor, tem mesmo. Esse mês nós estamos tendo uma festa para o povo. É verdade. Cada gol, todo mundo grita, né? Do Cabo Verde. Do Cabo Verde. O prédio gritou mais do que do Brasil, pastor Cássio. Aquele segundo gol daquele moço que dá o drible, puxa pelo lado direito e ele bate, e aquela bola voa e vai bater lá no ângulo. Teteu, com as mãos na boca, falou: papai, vai tirar a Argentina hoje. Eu falei: vai. Hoje ela sai. Nós estamos assim, nós estamos festejando. Sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos com tanta sede de celebrar, nós estamos com tanta sede de sorrir, de verdade, de que a gente está assim, uma coisinha no gol do Cabo Verde, com vozinha e livramento lá na frente. É vozinha lá atrás. Irmão, é para ganhar a Copa do Mundo esses times. Sabe de quê? De gente que gosta de celebrar. Eu vi vozinha levantando uma pessoa. Aquele goleiro, o zagueiro caiu, chorou, prostou, e ele falou: não, levante a cabeça. E levantou. Eu achei aquela cena muito forte. Nós precisamos celebrar. E Deus manda celebrar, fazer festa. Depois de conquistar, nós temos que fazer festa. Gente, eu disse para você que eu estava emocionado, porque eu entrei aqui 8 e pouca da manhã, e eu sempre li livros assim. Eu li livros de que nos movimentos, de que Deus estava começando a fazer o avivamento, e que estava um avivamento, muito cedo tinha oração. 6 horas da manhã, pastora Juliana, e um povo lotado de oração e tal. E quando eu cheguei aqui, eu vi um povo de Deus aqui. Eu não achei vaga para mim. Eu não achei vaga. Aí eu falei: Andressa, vamos colocar ali naquele estacionamento ali, daquele lado de lá. Ela falou: não, tem a placa de... E eu fiquei pensando assim: esse povo tudo veio para orar, tudo para cantar ao Senhor, tudo para estar na presença de Deus. E a pastora Deusuíto, o pastor Paulo está aqui, a Meire, lá no fundo, o Fábio, Renata, Eliane ali. Aquele povo lá, quando nós chegamos, eles já estavam aqui. Eu quero dizer para vocês de que nós honramos vocês, os esforços de vocês. Sabe por quê? Porque nós todos somos um mosaico. Nós viemos tudo de um lugar. O Marcelo veio de um, o Pedro veio do outro, o Gabriel veio de outro, a Andressa, o pastor Carlos Renato, a Lu, todo mundo veio do lugar, mas esse povo já estava aqui.
E se vocês não sabem, toda vez que eu assumo uma igreja, eu fico dias aqui dentro dessa igreja. Fico dias. De manhã à tarde e eu passo a noite. E eu fico sonhando aqui. Eu sento bem no fundo e fico sonhando e orando a Deus. O que o Senhor quer? E eu tenho algo para dizer para você. Muitas promessas Deus já se cumpriu aqui. Viu, pastora Deusuíta? Essa igreja aqui, Deus falou para mim: olha, vai acontecer aqui com você, porque você vai cair no tempo da promessa a ser cumprida. Não é porque é você, nem a sua família, é porque você chegou no tempo de eu executar as promessas. Só que ainda Deus tem muitas promessas a ser cumpridas. E eu tenho um destaque para você aqui. Se tem alguém que tem palavra, é Deus. Se tem alguém que fala e cumpre, é Deus. Eu quero que você celebre a Deus aplaudindo ao Senhor aqui. Eu sei que é muito pouco. Eu sei que é muito pouco isso aqui, de nós celebrarmos a Deus. Chega. Eu sei que é muito pouco. Nós não somos um povo dividido. Nós não somos um povo dividido. Nós somos o povo de Deus que celebra a memória de uma igreja, que celebra a memória, a lembrança do povo de Deus, celebra o que Deus está fazendo. E nós aproveitamos, tá? Eu sei que as pessoas viram ontem que nós vamos fazer aqui do lado, aqui, um movimento de festa mesmo, de celebração. O Danilo e a Amélia, o Danilo está ali. Fica em pé, Danilo. Eu paguei muito para o Danilo fazer aquele vídeo. Vocês viram o vídeo do Danilo? Quem é que viu? Levanta a mão. Quem viu? Eu paguei muito para o Danilo e para a Amélia. Nós fizemos aquele vídeo. Adão vai fazer uma estrutura aqui. Adão vai fazer uma estrutura na terça-feira para fazer uma festa na roça. E aí as estruturas ficariam. E a própria direção do Adão, Murilo, o pessoal ofereceu para a igreja. Falou: o senhor não quer aproveitar o que tem para você fazer a festa? Eu falei: Senhor, eu estou numa fase, Senhor, que até a injeção nessa testa aqui, se o cara oferecer, eu digo: aplique. Se é bom, aplique. Falei: claro, vamos celebrar, alegrar. Vamos celebrar, porque o Senhor Deus está nos dando vitórias e conquistas. Celebre, alegre-se em Deus. Em um outro propósito, aquelas barraquinhas que nós vamos colocar aqui, desde criança até maioridade, todas essas barraquinhas, é para um novo projeto de conquista. E nós vamos arrecadar para a gente ter possibilidade de continuar sonhando. Deus disse: olha, vocês vão conquistar, e não é pouca terra, mas muita terra. E as conquistas que vocês tiveram não é para acomodar, a missão não acabou. Então é sinal de que nós não chegamos ao nosso destino. Nós estamos no propósito, mas nós não podemos nos acomodar. Como um músico acomoda, não melhorar, um pregador, um pastor, um empresário. Não pode acomodar. O reino de Deus não é construído por pessoas que são acomodadas. O reino de Deus é construído por pessoas que sempre querem conquistar. E é o caso de Josué e nós. No final aqui, daqui a pouco eu ministro a Santa Ceia. No final eu vou convidar aqui pelo menos 2 pessoas para a gente mostrar o projeto que nós vamos fazer aqui na igreja. Um projeto estrutural, um projeto que você vê, pastor, isso que o Senhor está vendo, isso que o Senhor estava nos planos de Deus.
Eu tomei posse aqui na terça-feira, pastora Deusuído, pastor Paulo. Terça-feira. Na quarta-feira de manhã, eu subi até lá em cima. Eu olhei aquele espaço, eu falei, meu Deus, isso daqui a gente ganha muito. Um espaço maravilhoso. A parte de cima, se você nunca foi, mas lá tem um gabinete que eu atendo ali, uma sala de podcast, que é uma sala da mídia, e uma sala muito grande que hoje se utiliza para educação cristã e cultos. Mas para lá, como se fosse daqui do fundo até lá aqui no fundo, aqui da frente até aqui no fundo, nós temos um espaço enorme de potencial de crianças. Você viu ontem quantas crianças tinha nessa igreja? Agora você imagina os bebês que nasceram. Sabe por que Deus disse para Josué, você tem que conquistar e tem que conquistar mais? Não é para você. Eu não penso em igreja mais para mim, ou para o Joaquim, ou para o pastor Edson. Eu penso para os meus filhos e para o meu neto. Então você tem que conquistar, porque agora vai ficar para os seus filhos e para os seus netos, para um povo. E nós temos essa missão aqui. A missão de continuar conquistando. A missão de não se acomodar. E por que então Deus mandou você reformar, fazer as coisas e construir mais prédio e ter mais coisas? Deus mandou utilizar dessas ferramentas, que são ferramentas para abençoar, ferramentas para a missão. Os prédios, as melhoras, não é o bife, não é a carne é a missão, o propósito é a missão, mas nós utilizamos de ferramenta do garfo e faca. Nós precisamos do garfo e faca para continuar. E os ambientes é muito importante. Os ambientes. Vocês vão se recordar aqui. Nós fizemos, na realidade, 3 reformas lá na salinha das crianças. 3 reformas, pastor Marcelo. De 3 anos para cá, nós fizemos 3 reformas lá dentro. Nenhuma delas ficou a contento para mim. Nenhuma delas. Salinhas lá de baixo. Não pega sol, não pega ventilação. O espaço que nós temos ali é pequeno. E nós pensamos, como é que a gente melhora? Melhora para os adolescentes, melhora para os jovens, melhora para os adultos, melhora para as crianças. Então nós temos todo esse espaço, que não é uma coisa tão simples e tão singela, mas algo que a gente precisa pensar. E como é que nós vamos fazer? Conquistando. O mesmo Deus que ajudou a Moisés, o mesmo Deus que ajudou no início, o mesmo Deus que ajudou a nós fazermos, é o mesmo Deus que vai nos ajudar. É na força do Senhor e na obediência do povo. É o Senhor dizendo, eu começo a obra, mas eu não deixo vocês acomodados, porque eu continuo, porque é a forma colaborativa. E não é a abundância de recurso, mas é a obediência nossa. E aqui eu já disse para você que o único recurso que eu tenho chama-se fé. E eu não começo nada com abundância de recurso. As condições normalmente não são favoráveis. Mas eu confio na mão de Deus abrindo o caminho. Nenhuma tribo ficou fora. Todas essas tribos participaram, conquistaram, entraram. Os envolvidos são aqueles que encabeçam todas essas tribos, todos os irmãos, sempre estão com o coração pronto. Então nós crescemos com todos. Pastor, não posso ofertar, não posso dizimar. Ore. Oração pode muito. A oração é que faz coisas maravilhosas. Posso ofertar e posso dizimar. Eu quero que você viva essa experiência de contribuir a mais. Porque nós estamos, e Deus não conta com dinheiro, o seu dinheiro, Deus conta com o seu coração. É essa leitura que Deus faz.
de todos participando. A maior conquista é formada por todo o povo e por uma liderança. Campanhas que nós nunca fizemos, nós vamos fazer, mas isso revela o nosso coração, aonde está o nosso coração. Se nós formos egoístas, mesquinhos e tivermos medos e colocamos outras prioridades no lugar de que o Senhor está inclinando o seu coração. Lembre-se, Abraão, o problema não é seu filho, Abraão. Eu não estou pedindo o seu filho, Abraão. Esqueça o seu filho. Eu estou pedindo o seu coração. Eu gostaria de fazer a leitura do seu coração. E agora mesmo eu estava escrevendo, eu estava lendo um livro. E quando chegou no capítulo de número 4, eu fiquei fascinado com o capítulo 4. Não, esse capítulo, eu comecei a ler, aquilo foi me dando assim, um desejo de ler. Fiquei pensando, meu Deus, como que um cara escreve um capítulo como esse? E quando eu terminei, eu pensei, não tem mais nada. Porque não é possível que esse cara ainda tem mais coisa em um livro desse. E tinha o capítulo 5, 6, 7, 8 e 9. E nós chegamos aqui, só o que você vê daqui, dessa parte, nós fizemos um gasto aqui de quase 200 mil. Do que você vê aqui. Mas o mesmo Deus, né, pastor Paulo? Que quando nós chegamos aqui no mês de janeiro, nós tivemos uma renda lá que foi bastante baixa, mas no mês de fevereiro nós começamos a quebrar esse piso aqui, colocar esse piso, e Deus foi mandando pessoas que a gente nem imaginava, foi chegando e contribuindo. É o mesmo Deus que faz com que a gente pague uma obra de 1 bilhão. Sabe por quê? Porque você pode escrever um excelente capítulo e Deus ainda tem a fonte para você escrever outros capítulos bonitos. Fique em pé em nome de Jesus. E Deus tem capítulos bonitos para nós.